Olá, seja bem-vindo ao dia 236 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você deixe o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós iremos a Romanos, no capítulo 14. Iremos a Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 1. E finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 32. Aqui, em 1 Samuel 16, nós vamos ler Samuel ungindo Davi para ser o futuro rei da nação, e também nós vamos ver Davi a serviço de Saul. Vamos a essa leitura? 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando vos irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos que farei-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, vem em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham sacrificar comigo. Então consagrou Jessé e seus filhos dele, os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza, este é o Senhor que quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: Trago-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu os que serviam: Encontraram alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, e é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e que o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi e cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Vamos agora para o livro de Romanos. O livro de Romanos, hoje, nós vamos ler o capítulo 14. No capítulo 14, Paulo vai falar dos fracos e também dos fortes. Vamos a essa leitura? Romanos, capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come.
pois Deus o aceitou. E é você para julgar o servo alheio, e para o seu senhor que ele está de pé ou que caia, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não sermos pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está em Jesus Cristo, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para que assim o considere, para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Nem destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto condiz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vamos agora ao novo livro. O novo livro agora é chamado de Lamentações de Jeremias. Nós lemos todas aquelas profecias proferidas contra os povos por Jeremias. Agora nós entramos em um novo capítulo, que é um capítulo que é das Lamentações de Jeremias. Então, tudo que nós vamos falar dentro desse cenário será das lamentações que Jeremias faz ao Senhor Deus. Vamos ao primeiro capítulo dessas lamentações? Diz assim: Como está deserta a cidade? Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como está deserta a cidade? Antes tão cheia de gente, como se parece uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora se tornou uma escrava, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos seus amantes nenhuma a consola, de todos seus amigos a traíram, tornaram-se os seus inimigos. Em aflição e sobre trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio, vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que perseguem a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, e seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados aos exílios, seus prisioneiros dos adversários. Todo esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante dos perseguidores. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra dos teus tesouros, que pertenciam nos tempos passados, quando seu povo caiu nas mãos dos inimigos. Ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impuro. Todos que honravam agora a desprezam.
porque viram a sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. Tua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Tua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o meu inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar de suas assembleias. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão. E para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera por ter sido desprezada. Vocês não se comovem todos porque passam por aqui? Olhem ao seu redor e vejam, e há sofrimento maior do que me foi imposto e que o Senhor trouxe para mim no dia em que acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo, e sobre os meus ossos armou uma rede para os meus pés, e me derrubou de costa, derrubou-me desolada, desfalecida do dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo. Tuas mãos, as atadas todas juntas, e colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força e me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar, a Virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam o meu rosto. Ninguém está perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estendeu as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam, todos os povos, olhem para o seu sofrimento. Meus jovens e as minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meu sacerdote e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuraram comidas para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no meu íntimo, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas ninguém me consola. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram, como fizeste. Quem me dera trouxesse os dias que anunciaste, para que ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são altos e são muitos, e o meu coração se desfalece. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmos 32. Aqui ele fala que o Senhor, que nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. E como é feliz aqueles que têm os pecados perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura? Um poema escrito por Davi. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujo Senhor não atribui a culpa e não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos são fiéis, orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu os aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração.
Essa foi a nossa leitura de hoje. Obrigado pela tua companhia e espero você amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.